Tesouros da Bíblia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estou aqui pela misericórdia do Altíssimo. Desejo que a paz do Altíssimo Pai Criador e do seu Filho, Messias, Jesus, esteja na vida de cada irmão e de cada irmã que tem acompanhado as mensagens do Senhor neste canal no YouTube, né? O canal do irmão Evandro, buscando a verdadeira Igreja de Deus nas Escrituras Sagradas, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, né? Vamos conhecer a verdade do Senhor para nós ser libertos pela verdade do Senhor, né? Então, meus amados irmãos, vamos neste momento dar início à mensagem. No vídeo passado, né? No vídeo anterior, nós falamos a mensagem do Senhor, como devemos aceitar ao Senhor Jesus em verdade. E vamos continuar nesse assunto, falando como aceitar o Senhor Jesus em verdade. Para aceitar o Senhor Jesus, nós sabemos pela sua palavra que devemos aceitar o seu ensinamento, a sua doutrina. Para aceitar ele, devemos aceitar o que ele deixou escrito. Se nós aceitamos o Senhor Jesus das Escrituras, o Senhor Jesus da Bíblia, nós só conseguimos provar que aceitamos a ele se aceitamos também a doutrina que ele deixou escrito nas Escrituras, na Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada. Se nós rejeitar a doutrina, né, o jeito de viver, e ele deixou para a sua igreja, nós não podemos dizer que fazemos parte da igreja do Senhor, da igreja de Deus, se nós rejeitamos a doutrina da igreja de Deus. E a doutrina da igreja de Deus é viver a simplicidade, a humildade e a mansidão que há em Cristo. Se nós rejeitamos estas doutrinas, nós não aceitamos ao Senhor Jesus de maneira nenhuma. Vamos dar início aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6 e o verso 3. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmia, ruins e suspeita. E contendas de homens, corrupto de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-se dos tais. Está vendo? Ao conselho do apóstolo Paulo, né? Ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é segundo a piedade, a doutrina segundo a piedade, estes são soberbos e nada sabem, né? E delira acerca de questões de palavra, né? Das quais nasce inveja, né? Porfias, blasfêmias, ruim e suspeita, né? Eles contendas de homens corrupto de entendimento, que não entende acerca da doutrina do Senhor, né? Da vontade do Senhor. Privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-se dos tais, diz o apóstolo Paulo, na carta em Timóteo, né? Em 1 Timóteo. Então, meus amados irmãos, se eu digo que aceitei o Senhor Jesus e não aceito o seu ensinamento, né? A sua doutrina, não tem como eu provar que aceitei a ele, né? Então, é o que está acontecendo nos dias que vivemos, em nosso tempo, é o que está acontecendo em nosso tempo. As pessoas dizem que aceitaram o Senhor Jesus, né? Dizem que aceitaram o Senhor Jesus, mas não aceita a verdadeira doutrina da verdadeira igreja de Deus, que está nas Escrituras.
né? Eles procuram viver outra doutrina, a doutrina da facilidade, né? A doutrina do caminho largo, a doutrina da porta larga, né? Porque não querem viver em dificuldade, né? Não querem viver, né, em aperto, né? Então vem o quê? Questões, né, e contendas, né? Porque as pessoas querem viver em grandeza humana, né? As pessoas querem viver sempre a se apresentar, né? Querem viver em posição, sempre querem posição, né? Ninguém quer viver na simplicidade, ninguém quer viver na humildade e na mansidão que há em Cristo. Esta doutrina, as pessoas das religiões do mundo rejeitam, porque cada um quer viver em posição elevada, né? Cada um quer ser exaltado, né? Até a norma da caridade, né? Até a doutrina da caridade, eles não aceitam fazer a caridade em simplicidade, né? Em humildade, não. Eles só querem fazer uma caridade se for para aparecer, né? Se for para ser elogiado, se for para ser glorificado ou aplaudido pelos homens, né? Até a doutrina da oração, eles não aceitam fazer a oração com humildade, nem simplicidade. Eles aceitam fazer as orações para aparecer, né? Para ser visto, para ser glorificado pelos homens. Veja. Até a norma, até a doutrina, né, da consagração, eles não querem fazer a consagração em humildade, em simplicidade, nem em mansidão. Também não. Querem fazer para se apresentar, para estar em destaque, né? Para ser exaltado, para ser exaltado, né? Eles querem fazer tudo na exaltação, né? Para ser visto, para ser glorificado, né? Mas essa não é a doutrina que o Senhor ensinou, né? Se eu digo que sigo a igreja de Deus, a verdadeira igreja, eu tenho que aceitar a doutrina da verdadeira igreja, né? Mas a doutrina que as pessoas das religiões estão seguindo é doutrina de homens, né? É doutrina de homens, que os homens sempre querem viver em exaltação, né? As pessoas estão procurando posição, estão procurando exaltação, né? Sempre querem estar no lugar de destaque, né? Sempre não, as pessoas nunca querem estar abaixo, sempre acima, né? Sempre acima, né? Não querem viver na simplicidade e na humildade que há em Cristo, né? Mas a palavra do Senhor diz: aqueles que se exaltam serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Então, por conhecer a verdade e por buscar a verdade do Senhor, hoje eu não sou aceito, né, nos templos religiosos para falar aquilo que aprendi. Eles rejeitam, né? Se eu for lá para ensinar, para passar o que aprendi nas Escrituras, para passar a doutrina da humildade, da simplicidade, da mansidão, se eu for lá ensinar, eles rejeitam, né? Eles rejeitam, né? Então, eu fui, por conhecer a verdade, né? Por buscar a verdade do Senhor, eu fui humilhado no meio deles. Hoje eu não tenho mais oportunidade para falar o que aprendi com o Senhor. Fui humilhado, né? Lá eles queriam me dar cargo, né? Sempre lá eles queriam me dar cargo. Se eu aceitasse viver a doutrina deles, eles sempre estavam oferecendo cargo elevado, né? Mas quando eu comecei a buscar o conhecimento do Senhor nas Escrituras e aprendendo do Senhor, eu fui humilhado, né?
perdi os cargos deles, os cargos, né? Elevado, perdi a posição deles, né? Mas não estou nem aí para isso, porque melhor é a posição do Senhor do que a posição dos homens, né? Melhor, né? É a sabedoria do Senhor do que a sabedoria dos homens. Então, por buscar a sabedoria do Senhor, hoje eu não tenho mais oportunidade no meio deles para falar o que aprendi do Senhor, né? Agora, se eu vivesse ainda na doutrina dos homens, né? Para viver obedecendo às suas doutrinas, hoje eu tinha oportunidade lá e hoje eu tinha posição lá no meio deles. Hoje eu não tenho mais posição no meio deles, porque não aceitei mais viver a doutrina deles, mas sim a doutrina de Cristo, né? Fui humilhado, mas o Senhor disse que os humilhados serão exaltados, né? E os exaltados serão humilhados. Do que adianta eu me exaltar no meio deles e depois ser humilhado pelo Senhor? Então é melhor ser humilhado por eles e ser exaltado pelo Senhor, pelo seu conhecimento e pela sua sabedoria. Porque a sabedoria que tenho recebido não é minha, vem do Senhor, né? O entendimento que hoje tenho recebido não é meu, sim do Senhor, vem do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que aprendi do Senhor, o meu dever é passar para as outras pessoas que não conhecem ainda a verdade, que estão enganadas pelo sistema religioso. Então, meus amados irmãos, o que é aceitar o Senhor Jesus? É aceitar viver o seu ensinamento, é aceitar viver a sua doutrina, né? Se for fazer caridade, faça do jeito que ele ensinou. Se for fazer oração, faça do jeito que ele ensinou. Se for fazer consagração, faça do jeito que ele ensinou. Se você faz parte da igreja verdadeira, né? Tem que fazer tem que seguir a doutrina da igreja verdadeira, né? Então, se nós estamos na igreja verdadeira, nós temos que seguir a doutrina da igreja verdadeira, que está nas Escrituras, né? Mas se você diz que a sua igreja é verdadeira e não segue a doutrina da igreja verdadeira que está nas Escrituras, a sua igreja não é verdadeira, não. A doutrina que você está vivendo é a doutrina dos homens, né? E não a doutrina do Senhor Jesus. Vamos continuar a leitura, né? Então, meus amados irmãos, ele disse aqui, né, o apóstolo Paulo disse, se alguém ensinar alguma outra doutrina não se conforma com as palavras do Senhor, essas pessoas são soberbas e nada sabe. Pensa que sabe e não sabe. Pensa que aceitaram o Senhor Jesus e não aceitaram. Aceitaram uma doutrina do homem, né? Porque a doutrina do homem traz exaltação, faz a pessoa ser exaltada. A doutrina do homem faz a pessoa ser exaltada, faz a pessoa querer se apresentar, querer se aparecer. Sempre é assim. A doutrina dos homens sempre traz orgulho, né? Sempre traz soberba. A doutrina dos homens faz a pessoa ser soberbo, ser orgulhoso, né? Não se humilha a doutrina do Senhor. Não quer se humilhar a doutrina do Senhor, né? Faz a pessoa ser soberba, ser orgulhosa, se achar que está em alta, se achar em grande posição, né? Sempre quer estar mais alto do que os outros, né? Sempre quer estar acima e não abaixo, né? Essa é a doutrina dos homens. A doutrina do Senhor ensina a gente a ser humilde, né? Ser simples e ser manso também. Essa é a doutrina do Senhor. Vamos ver um exemplo que o Senhor deixou lá no livro de Mateus, no capítulo 20, se não me foge da memória, nós vamos ver a história dos filhos de Zebedeu, né? Qual era o desejo deles. Mateus 20. A história dos filhos de Zebedeu e o pedido da mãe, né, dele, dos filhos de Zebedeu. Diz assim, vamos ler aqui no capítulo 20 de Mateus, capítulo 20 e verso 20, diz assim, 20 e 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos,
adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele fazendo o pedido. E ele, diz ele, o que queres? Ela respondeu, diz que estes meus 2 filhos se assente um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pede. Podeis vós beber o cálice que eu eis de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Diz-lhes ele, podemos. Diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Veja aí o exemplo do Senhor Jesus. Né? Veio a mãe dos filhos de Zebedeu e fez um pedido ao Senhor Jesus, que quando fosse no reino do Senhor, os filhos dela fosse colocado né? Quando chegasse ao reino do Senhor, o Senhor colocasse os filhos dela um ao lado direito e outro ao lado esquerdo, né? Aí o Senhor Jesus disse, vocês podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles disse, podemos, né? E ser batizado, né? Jesus disse, né? Diz eles, na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem o Pai o preparou, né? Serão os discípulos dele, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então as pessoas sempre estão querendo posição. As pessoas sempre estão querendo ser exaltadas, viver em exaltação, né? Mas o Senhor ensinou as pessoas a viver em humildade. O Senhor ensinou a sua igreja a viver em humildade, em simplicidade, em mansidão. Mas as pessoas que dizem que pertencem à igreja de Deus não querem viver na humildade e na simplicidade. Então, meus amados irmãos, a verdadeira igreja tem que viver a verdadeira doutrina. Como você diz que é a verdadeira igreja de Deus e não aceita a verdadeira doutrina? Você não faz parte da igreja verdadeira. Se eu digo também que faço parte da igreja verdadeira e não quero a verdadeira doutrina que está nas Escrituras, eu não faço parte da igreja verdadeira. Então, até agora, eu só encontrei a verdadeira igreja nas Escrituras. Todos aí dizem que são igreja do Senhor, mas não seguem a doutrina do Senhor. Não querem a humildade. Não querem a simplicidade. Não querem a mansidão. Não querem viver em mansidão, nem em humildade, nem em simplicidade. As pessoas se apartaram, né? As pessoas têm se apartado da simplicidade de Cristo, né? Por quê? Ouve a mensagem do Senhor, mas não aceita a doutrina do Senhor. Aceita a doutrina dos homens, né? A doutrina dos homens é mais fácil. O caminho é largo, né? As pessoas sempre estão procurando facilidade, né?
sempre querendo facilitar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é fácil, é estreito, né? A porta é estreita, mas se nós temos fé nele, nós conseguimos andar no caminho dele. Se tiver fé, né? As pessoas dizem que tem fé e ao mesmo tempo dizem que não consegue viver a doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo é difícil, né? Muitos dizem, irmão, mas a doutrina do Senhor, a doutrina da Bíblia é muito difícil. A doutrina que está lá na Bíblia é muito difícil, mas o caminho é estreito. O Senhor não ofereceu facilidade, né? Como aquele grupo de pessoas que diz, Senhor, mestre, para onde o Senhor for, eu te seguirei. O Senhor disse, olha, os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele não ofereceu grandeza para as pessoas seguir a ele. Ele não ofereceu riqueza para as pessoas seguir a ele. Ele não ofereceu caminho largo, nem porta larga para as pessoas seguir a ele. Né? Ele disse que nesse mundo nós teria aflição, mas devia ter bom ânimo, porque como ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. Mas as pessoas não querem viver, não querem enfrentar a dificuldade, não querem enfrentar a realidade, não querem ser perseguido, não querem ser humilhado, não querem ser rejeitado, né? Não, as pessoas querem ser exaltadas, querem ser glorificadas, querem ser louvadas pelos homens. Se o nosso comportamento é assim, se nós se comportamos assim, irmão, querendo ser exaltado pelos homens, nós não agradamos ao Senhor e não vamos ser exaltados pelo Senhor. Porque nós queremos exaltação de homem, queremos glória de homem. Como nós vamos ser exaltados pelo Senhor? Se nós estamos querendo a exaltação dos homens. Queremos a glória deste mundo. Se você quer a glória deste mundo, como você vai ser exaltado pelo Senhor e glorificado, vai ser louvado pelo Senhor? Né? Então, meus amados irmãos, se a glória que nós queremos é a glória dos homens, então nós vamos ficar com a glória dos homens, né? Porque nós não queremos a glória do Senhor, né? Então queremos a glória dos homens. Então, meus amados irmãos, os filhos de Zebedeu estavam nessa situação, né? Pensando em receber lugar, querendo lugar de destaque, né? Querendo posição, né? Mas o Senhor Jesus disse, não me pertence dá-lo, mas sim a quem o Pai determinar, né? Por isso as pessoas querem seguir o Senhor Jesus, mas não querem ser humilhados. As pessoas querem seguir o Senhor Jesus, mas não querem ser humilde também. Não querem ser simples. Não querem ser manso. Né? Está aí a realidade. Vamos ler o exemplo que o Senhor deixou. Ele disse, não será assim entre vós, no verso 26 do capítulo 20. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servical, que seja servo. Né? Quer dizer, entre o povo de Deus, entre a igreja de Deus, aquele que se quiser ser grande, né? Que se acha grande, em condição também financeira, né? Quer ser grande em tudo, né? As pessoas querem se achar acima de tudo, né? As pessoas que querem ser grande no meio da igreja de Deus, seja essa servir aos pequenos. Seja servo. Quer ser grande? Seja servo. Sirva aos pequenos necessitados. Você não quer ser grande? Você do sistema religioso não quer ser grande e diz que faz parte da igreja do Senhor? Se você diz que faz parte da igreja do Senhor, seja servo dos que estão aí necessitados no meio de vocês. Sirva a eles. Vocês não querem ser grande? Né? Se vocês dizem que são da igreja de Deus, siga a doutrina da igreja de Deus. Vocês dizem que faz parte da igreja verdadeira, siga a doutrina da igreja verdadeira. Você não se acha grande, sirva aos pequenos que está no meio de vocês. Tem muitas pessoas pequenas aí necessitadas, precisando de vocês, aí do sistema religioso. Né? Ao exemplo do Senhor.
Ele disse, não será assim entre vós, entre a igreja de Deus, né? Entre os discípulos, entre a igreja do Senhor. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja servo. Sirva aos pequenos, seja vosso servical. Verso 27. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Quer ser o primeiro no meio da igreja de Deus? Quer ser grande? Sirva, seja servo dos pequenos. Sirva aos pequenos que estão em vossa volta, que estão na volta de vocês. O exemplo do Senhor, a doutrina do Senhor. Bem, no verso 28, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Veja um exemplo, grande exemplo que o Senhor deixou, grande exemplo. Ele sendo grande, né, se fez pequeno e serviu aos pequenos. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Né? E por que as pessoas que do sistema, né, as pessoas que dizem que faz parte da igreja de Deus, né, do sistema religioso, só querem ser servidos? Eles não são grandes? Não se acham grandes? Sempre não quer estar na maior, sempre não quer estar no lugar de destaque? Né? E por que eles não servem às pessoas necessitadas, não servem aos pequenos, só quer ser servido? Né? Se você que diz que faz parte da igreja de Deus só quer só ser servido, você não faz parte da igreja de Deus, não. Você faz parte da igreja dos homens, da doutrina dos homens. Porque se você fizesse parte da igreja de Deus, você seguia a doutrina da igreja de Deus. A doutrina que está na Bíblia, que está nas Escrituras. Se você criou doutrina para não seguir a doutrina de Deus, a doutrina que está na Bíblia, é porque a igreja sua não é a igreja de Deus, não. Porque a igreja de Deus, para ser a igreja de Deus, tem que seguir a doutrina da igreja de Deus. A doutrina que está na Bíblia. Mas a doutrina de vocês só é a doutrina de exaltação e de grandeza, né? Para ser glorificado pelos homens, vocês estão atrás de glória do mundo. Então vocês não podem dizer que faz parte da igreja de Deus. Vocês não podem dizer que a igreja que vocês estão é a igreja de Deus, porque vocês rejeitam a doutrina da igreja de Deus, que está na Bíblia. Não quer viver a simplicidade, nem a humildade, nem a mansidão. Quer viver só em grandeza, viver só em exaltação. Faz coisas só para se apresentar, para ser apresentado. Né? Onde é que está a humildade do Senhor? Onde é que está a simplicidade do Senhor? Onde é que está a mansidão do Senhor no meio de vocês? Se vocês só querem viver em grandeza, só querem viver em lugar de destaque. Né? Só querem viver em exaltação. Né? Cadê a humildade? Cadê a simplicidade, né, de Cristo no meio de vocês? Não existe. Existe só exaltação. Né? Só a apresentação. Só viver a se apresentar. Né? Vocês só querem viver de aparência. Né? Vocês olham as pessoas na aparência. Né? Os humildes, os pequenos não têm vez. Né? Só tem vez aqueles que receberem a doutrina da exaltação humana. Né? Quem quiser a doutrina da exaltação humana tem vez no meio do sistema religioso. Mas aquele que não quer viver a doutrina, né, da grandeza humana não tem vez. Né? É esquenteado. Né? Mas louvado seja o nome do Altíssimo Pai e do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, por ter iluminado a mente de muitos neste tempo. Muitas pessoas estão sendo iluminadas pela verdade do Senhor e sendo libertas do sistema enganoso. Né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a igreja do Senhor verdadeira, a igreja verdadeira do Senhor está nas Escrituras, está na Bíblia. A doutrina verdadeira está na Bíblia. Nós, para ser igreja do Senhor, não precisamos de doutrina criada pelos homens, não. A doutrina da igreja de Deus já está na Bíblia. Siga, quer ser igreja de Deus? Siga a doutrina que está na Bíblia, que você já está fazendo parte da igreja de Deus. Né? Ele disse, onde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, quer dizer, reunidos na doutrina dele, no ensinamento dele, né? No nome dele, que é o seu ensinamento, a sua doutrina, aí estou eu no meio deles, diz o Senhor.
Então, o Senhor Jesus, sendo Senhor de tudo, né? Sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores, veio para servir e não para ser servido. E por que eu e você não quer servir as pessoas? E porque nós não queremos, nós que somos pequenos, né? Mas quer ser grande, né? O homem é pequeno, mas quer ser grande. Né? E muito se acha grande em posição, né? E também em condição, mas não quer servir aos pequenos. Então, se você quer ser grande, sirva aos pequenos. É o mandamento do Senhor e é a doutrina do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Pai Criador. Então, meus amados irmãos, se a gente, né, aceitamos em verdade o Senhor Jesus, aceitamos também a sua doutrina. Né? Se nós não aceitamos a doutrina, não aceitamos ao Senhor Jesus. Aí veja o que diz o apóstolo João. Né? Diz assim, segunda epístola do apóstolo João. Só tem um capítulo, né? O versículo